frente sobre propriedades periódicas, tá? Então, pra gente começar, a gente precisa saber como é que essa história de tabela periódica surgiu, né? Há muito tempo atrás, alguns cientistas, né, os caras que estudavam bastante os elementos químicos, né, eles já tinham uma certa quantidade de elementos químicos descobertos, já sabiam da existência deles, e eles precisavam organizar esses dados de alguma maneira, né? Então, teve várias pessoas, né, vários cientistas que tentaram organizar uma tabela de acordo com as propriedades dessas substâncias, desses elementos químicos que eles descobriram, tá? Tem o Doberheim, que ele tentou fazer grupos de tríades, de 3 em 3, tem o Alexandre de Champcourt, John Leland e o Lavoisier. O Lavoisier foi um dos mais importantes, né? Ele foi o primeiro a classificar os elementos em grupo, tá? E ele foi um dos principais, isso em 1789, foi um dos primeiros e um dos principais. Outro cara que foi muito importante foi o Mendeleev, né? Mendeleev, ele foi o primeiro a organizar a tabela periódica no modelo que a gente tem atualmente. Ele organizou os elementos descobertos segundo a massa atômica deles, tá? E ele também conseguiu prever a existência de outros elementos químicos que até então não tinham sido descobertos, tá? Por isso que foi importante a tabela periódica que ele atribuiu. Novamente, esses elementos estavam organizados na tabela de acordo com a massa atômica deles. Henry Moseley, né, em 1903, ele, percebendo uma melhor configuração, ele trouxe os elementos em uma tabela a partir do número atômico. Então, agora sim, a gente já tem um modelo mais parecido com o que a gente tem hoje, tá? Então, como ela foi organizada, né? A gente tem os períodos, que são as linhas horizontais, né? Onde esses elementos químicos que estão em cada linha vai apresentar uma regularidade na variação de algumas propriedades físicas, tá? Tem os grupos ou famílias também, que são as linhas verticais, que os elementos que estão na mesma linha, né, no mesmo grupo ou família, eles vão apresentar semelhança nas propriedades químicas, tá? Lei periódica, quando os elementos químicos são agrupados em ordem crescente de número atômico, a gente vai observar a repetição periódica das suas propriedades, certo? Então, essa tabela periódica atual, tá? Ainda está com alguma nomenclatura antiga que hoje em dia a gente associa, né, uma a outra, pode usar uma nomenclatura ou outra. Então aqui a gente tem os grupos, certo? Cada grupo tem um nome. E os períodos, que são as linhas horizontais, beleza? Famílias ou grupos, então são 18 famílias e todas elas, em cada uma delas, né, todos os elementos que estão ali vão apresentar propriedades químicas semelhantes, ou seja, aqui, família 2A, eu tenho magnésio e cálcio. Magnésio e cálcio estão na mesma família, no mesmo grupo, então eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Eu posso, numa reação química, substituir um pelo outro, tá? Na prática é isso que acontece. Então, eles também têm a mesma configuração eletrônica na camada de valência, ou seja, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. O lítio e o sódio. O lítio e o sódio, se eu fizer a distribuição eletrônica de cada um, eu vou ver lá a camada de valência. A camada de valência aqui do lítio é 2s1. Então, ele tem um elétron nessa última camada, certo? O sódio, 3s1, camada de valência, tem um elétron nessa última camada. E os dois, se a gente observar a tabela periódica, estão no grupo 1A, ou no grupo 1, tá? E os dois apresentam um elétron na camada de valência. Olha lá, o lítio e o sódio. Beleza?
Então, todo mundo que está aqui apresenta um elétron na última camada, 2 elétrons na última camada. Aqui eu já não posso dizer muita coisa, mas aqui 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na última camada. Então, as famílias A gente chama eles de elementos representativos e os elétrons mais energéticos deles estão em subníveis S ou P, tá? O número da família indica a quantidade de elétrons na camada de valência, isso somente para os grupos A, tá? Então, na família 1A, 1 elétron na camada de valência, a distribuição eletrônica vai ser NS1. N corresponde ao nível, tá? E a gente chama ele de um nome particular, a gente chama ele de metais, esse grupo de metais alcalinos. Grupo 2A, 2 elétrons na camada de valência, distribuição eletrônica NS2, metais alcalinos terrosos. 3A, 3 elétrons na camada de valência, NS2, NP1. Se você somar aqui, ó, são 3 elétrons na camada de valência. E a gente chama de família do boro. Família 4A, camada de 4 elétrons na camada de valência, NS2, NP2. E família do carbono. 5A, 5 elétrons na última camada, NS2, NP3, família do nitrogênio. 6A, 6 elétrons na última camada, NS2, NP4, calcogênios. 7A, 7 elétrons na última camada, NS2, NP5, e a gente chama de halogênios. 8A, tem 8 elétrons na última camada, NS2, NP6, com exceção do hélio, que só tem NS2, mas ele também é um gás nobre, tá? E a gente chama esse grupo de gases nobres. Beleza? Então aqui os grupos A, tá? Aqui o hélio, ó, que só tem 2 elétrons, né? Então, ele é a exceção ali dos gases nobres, beleza? Então, os grupos A. Eles apresentam uma outra nomenclatura atualmente. Tem algumas tabelas periódicas que ainda vêm com essa nomenclatura A, e tem outras que numeram de 1 a 18, tá? Não tem muita diferença não, certo? As famílias B, né, que são esse meiozinho aqui, em rosinha. Então, a gente chama de elementos de transição. E os elétrons mais energéticos, eles estão em subníveis D ou F, tá? Então, a 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. Ele já começa no 3, tá? 1B e 2B estão lá pro final, certo? Então, D1, D2, D3, D4, D5 até D10, certo? Os períodos ou séries, né, que é a organização das linhas horizontais, elas vão indicar nada mais, nada menos do que a quantidade de níveis, a quantidade de camadas que o átomo vai apresentar. Então, todo mundo que está no primeiro período tem uma camada. Todo mundo que está no segundo, 2 camadas. 3 camadas, 4 camadas, 5, 6, 7 camadas. Tranquilo? Essa é uma tabela periódica atual, né? Que ela não vem mais com nomenclatura A e B, tá? Mas não tem estéreo, né? 1, 2, aí aqui você já sabe que são os Bs, os metais de transição. Aqui e aqui são os elementos representativos, não tem mistério. Aqui, ó, nesses 2 quadradinhos aqui, no laranjinha e no roxinho, lilazinho, a gente tem uma sequência de elementos químicos, tá? Eles estão aqui embaixo. Por que eles não estão aqui? Porque senão a tabela periódica ia ficar feia, ia ficar com espação grande, né? Então a gente acaba deslocando lá para baixo, beleza? Aqui ainda mostra, né, as divisões: metais alcalinos, alcalinos terrosos. Aqui a gente chama de metais de transição, certo?
metais de transição externa, metais de transição interna. Aí a gente tem os lantanídeos e os actinídeos. Os semimetais, que são esses aqui, ó, e os não metais e os metais. E tem os gases nobres lá no fundo. A distribuição na tabela periódica, distribuição eletrônica, né? Tem como a gente descobrir. Então, cada blocozinho, né, ele termina em algum subnível energético. Então, aqui, grupo 1 termina em S1, grupo 2, S2. Aqui os Ds, né, os Bs lá, vão de D1 até D10. Então, o elemento químico que está aqui, ele vai terminar em B1, certo? Aqui, os Ps, né, vai de P1 até P6. E aqui, lá embaixo, né, aparecem os Fs, vai de F1 a F14. Como é que a gente localiza um elemento na tabela periódica através da distribuição eletrônica? Então, a gente tem que ter a distribuição eletrônica, inicialmente, né? Então, ele terminou aqui, ó, P5, 3P5. Então, quantas camadas ele tem? É a primeira coisa que eu tenho que ver. Então, tem 1, 2, 3. 3 camadas. Então, ele está em qual período? Muito bem, no terceiro período. E aí eu olho o último subnível, ele é um P5. P5, opa! P5. Então aqui é o grupo 3, 4, 5, 6, 7. Ele é um P5 que está no terceiro período. Vamos olhar na tabela periódica. Aqui, ó. Terceiro período, e ele é um P5, P1, P2, P3, P4, P5. Olha lá quem é ele, é o cloro, certo? Então a gente localizou, ele está na família dos halogênios. Aqui é a divisão, a gente mostra a divisão, né? O hidrogênio não pertence a nenhum grupo, tá? Embora ele esteja ali no primeiro, ele não pertence, não faz parte daquela família. Ele é isoladão, tá? Renegado. A maior parte dos elementos químicos que tem a tabela periódica são metais, tá? São esses em cinza. Esses em rosinha são os semimetais, amarelo, ametais e os gases nobres em azul. Os metais, né? Geralmente a gente encontra no estado sólido. É fácil da gente ver metal nos nossos ambientes, nos lugares que a gente frequenta, tá? A maioria é sólido, só tem uma exceção, que seria o mercúrio, né? O mercúrio é líquido, ele não é sólido a temperatura ambiente, não. Eles têm alta condutividade elétrica e térmica. Se você esquentar uma barra de ferro, você vai perceber que sua mão vai ficar quente, pode até queimar se você estiver segurando na barra de ferro. São dúcteis, né? Você consegue fazer fios com eles. São maleáveis e podem formar lâminas. Possuem brilho característico, todo metal apresenta um certo brilho. E eles formam cátions com facilidade, tá? Com muita facilidade. Aqui a gente tem alguns metais, né? Os ametais. Os ametais, que é aquele grupinho que está lá no cantinho, esses em amarelo, né, eles não são dúcteis, não são maleáveis, geralmente eles são opacos, maus condutores de calor e eletricidade, e eles vão formar ânions, tá? Aqui tem alguns exemplos, ó, o fósforo vermelho, que a gente tem o selênio, né, em duas formas alotrópicas dele, cloro, bromo e iodo, e aqui o enxofre. Reparem que eles não apresentam brilho, né? São mais opacos, alguns gasosos, né? Que não é o caso do cloro, bromo e iodo. Os semimetais. Os semimetais
lá naquela nossa tabelinha, né, eles são elementos transitórios, né? Eles estão entre os metais e os ametais, né? Que são os não metais. Deixa eu voltar lá. Então, eles são 7 elementos químicos: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. As propriedades deles são intermediárias, tá? De metais e de não metais. Características físicas: eles apresentam um certo brilho, semimetálico, e eles podem conduzir eletricidade. Dependendo da temperatura que você trabalha com eles ora podem se comportar como metais ou como ametais. Tá? Um exemplo disso é o silício, né? O silício se usa muito em condutores, né? E que trabalham com temperaturas específicas, tá? Que a gente tem o arsênio, o germânio, o boro e o silício. Os gases nobres são todos gases, todos eles, tá? Na temperatura ambiente. E eles praticamente não se ligam, né, a outros elementos. Eles não têm cor. Isso aqui é um experimento que a gente costuma fazer para observar qual é o tipo de gás que a gente está trabalhando. É como se fosse uma lâmpada, né, fluorescente, que a gente coloca o gás ali no vácuo, né, e passa uma corrente elétrica. Então, cada tipo de gás ele vai emitir uma coloração diferente. Então, aqui a gente tem o hélio, neônio, argônio, criptônio e o xenon. Tá? Todos eles estão presentes no ar atmosférico, bom, em porcentagens pequenas, tá? Alguns deles, mas estão presentes. O hidrogênio, como eu falei, ele não faz parte de nenhuma família, tá? Não pertence a nenhuma delas, e ele geralmente se combina com muitos elementos químicos da tabela periódica. Pode ser com metais, semimetais e não metais, que são já metais, tá? Na nossa temperatura ambiente, ele forma o gás hidrogênio, H2. Ali a gente tem um cilindro dele, é altamente inflamável. Lá no fundão, né, na UFRJ, tem um ônibus que circula utilizando como combustível o gás hidrogênio, que é aproveitado do ar. É bem interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho das propriedades periódicas, né? A gente já conhece a tabela periódica e agora a gente vai conhecer as propriedades. Então, elas vão variar na tabela periódica segundo alguma ordem, né? Podem crescer ou diminuir de acordo com o número atômico. Quais são elas? A gente tem o raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, eletropositividade e algumas propriedades físicas. O raio atômico. O raio atômico nada mais é do que a distância entre dois átomos do mesmo elemento químico dividido por 2. Tá? A gente mede dessa maneira. Dois átomos do mesmo elemento químico, a distância de um núcleo a outro, e a gente divide por 2. Esse é o raio atômico. Nos períodos, ele vai diminuir com o aumento do número atômico. Então, olha lá, ó, daqui para cá, o que está acontecendo com o raio atômico? Ele está diminuindo, tá vendo? Nas famílias, ele vai aumentar com o número de camadas. Então, quanto mais camadas o meu átomo tiver, maior vai ser o raio atômico dele. Então, olha lá, família 1A. Olha o crescimento do raio atômico. Beleza? Então, nosso raio atômico, ele sempre vai crescer da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Sendo o elemento que tem o maior raio atômico, o frâncio. Opa! Vamos trocar a tabela aqui. O frâncio, tá? Ele é o elemento que tem o maior raio atômico. Aqui, energia ou potencial de ionização. Então, energia ou potencial de ionização é a energia necessária para você remover um elétron do átomo no estado gasoso, tá? Então, para você remover um elétron de algum átomo, você tem que fornecer uma certa quantidade de energia, beleza?
Quanto maior o raio atômico, menor vai ser a nossa energia de ionização. Por quê? O elétron está mais afastado do núcleo, né? Lembra lá da interação eletrostática entre o núcleo, que tem partículas positivas, e a eletrosfera que tem as partículas negativas? Então, se o elétron está muito afastado, ele vai sentir muito pouco a energia, a carga do núcleo, tá? Então é mais fácil de eu tirar, preciso de menos energia. Agora, se ele estiver muito próximo, eu vou precisar de uma energia maior, certo? Outra coisa que é importante aqui é que a gente fala em primeira energia de ionização. Se a gente quiser tirar o segundo elétron, o que acontece com essa energia? Ela aumenta ou diminui? Ela precisa aumentar, né? Precisa fornecer uma energia maior. Aqui a gente tem uma tabela que ela vai mostrar justamente isso. Depois vocês olhem com mais calma, né? Tá pequenininho, mas aqui do hélio é 2.372, a primeira energia de ionização, para você tirar o primeiro elétron. Se você for tirar o segundo, você vai ter que fornecer o dobro, 5.251, tá? Então aumenta bastante. Sempre as energias de ionização seguintes vão ser muito maiores que as anteriores, tá? Então o potencial de ionização ele vai crescer da direita para a esquerda, de baixo para cima. Eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de puxar os elétrons para cima, uma ligação química, tá? Então, quanto menor o tamanho do átomo, maior será a eletronegatividade, a força de atração entre os elétrons, pois a distância entre o núcleo e o elétron é bem menor. Ela sempre vai crescer da direita para a esquerda, de baixo para cima, sendo o elemento mais eletronegativo o flúor, beleza? Nesse caso, os gases nobres a gente exclui dessa medida, porque eles quase não fazem ligação com ninguém, então não tem como a gente medir a eletronegatividade deles. A eletropositividade é o contrário da eletronegatividade, né? Seria a tendência em perder os elétrons, tá? Ela vai ocorrer de acordo com o aumento do caráter metálico. Onde é que a gente tem metais na tabela periódica? É mais para cá, né? Na tabela. Então ela vai crescer da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a energia liberada por um átomo isolado no estado gasoso quando ele ganha um elétron, quando ele recebe um elétron, tá? Então, aqui tem uma reaçãozinha, né? O átomo no estado gasoso ganhando um elétron, vai ficar negativo, vai liberar uma certa quantidade de energia. Essa quantidade de energia ela vai crescer da direita para a esquerda, de baixo para cima, junto com a eletronegatividade. Densidade ou massa específica. A densidade é a relação entre a massa e o volume de uma substância, tá? A gente usa essa formulazinha para calcular. E ela vai aumentar nas famílias, de cima para baixo, em cada família, e nos períodos das extremidades para o centro, sendo o elemento mais denso o ósmio, tá? O ósmio ele tem uma densidade de 22,57 gramas por centímetro cúbico, seguido, né, do irídio. O irídio é 2,4, é próximo, são os dois mais densos. A gente pensa que é o chumbo, né? Na verdade não, existem materiais muito mais densos do que o chumbo, tá? Propriedades aperiódicas, né, são aquelas que variam à medida que o número atômico aumenta e elas não vão se repetir em determinados períodos, tá? Então, a única, né, que vocês precisam saber é a massa atômica. A massa atômica não é uma propriedade periódica, ela é aperiódica, tá? Tem outras aqui, propriedades aperiódicas, calor específico, índice de refração e a dureza. Mas dentre essas todas, a massa
atômica é a mais importante, a mais falada. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Dúvidas, sugestões, né? Vocês podem mandar. Tem várias listas de exercícios disponíveis lá na plataforma. É só fazer.